Graças e paz. Nessa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor no Salmo número 121. Peço aos irmãos que peguem suas Bíblias e que, por favor, acompanhem a leitura desse Salmo. Salmo de número 121, onde diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Você alguma vez já experimentou colocar a sua confiança naquilo em que de fato não pode lhe segurar? Irmãos, essa é uma constância de toda a nossa vida. Se nós formos pensar nas várias fases que nós atravessamos enquanto caminhamos nesse mundo, nós temos de alguma forma posto a nossa segurança em coisas que muitas vezes não nos sustentam. Por exemplo, talvez uma criança se sinta bastante segura nos braços de seu pai ou no colo de sua mãe. Mas quem foi o pai que nunca se atrapalhou e deixou o filho cair? Ou quem foi a mãe que alguma vez não disse, vá, deixa ele ir, e a criança foi e lá na frente ela caiu. Pensou que estava seguro pelo comando, pela voz, pela instrução da mãe e acabou se dando mal. Isso sempre acontece. E a gente vai crescendo e as coisas não vão melhorando. A gente continua, pelo costume, a depositar a nossa confiança naquilo que nós vemos, mas que de fato não temos a certeza se pode nos segurar. Se a gente cresce um pouco mais, sei lá, na adolescência talvez você já tenha passado por isso de pensar que já aprendeu a dar nós, e um belo dia você vai inventar de se deitar em uma rede. Então você faz o seu nó, coloca lá. Daqui a pouco o nó que você confiou tanto que sabia fazer se desfaz e você acaba no chão. Ou então na própria trama da rede, você espera que ela vá lhe sustentar, o peso não aguenta e você cai. Então a gente costumeiramente coloca a nossa confiança nas coisas que nós temos o costume de ver. Quando adultos, o exemplo se multiplica. Às vezes nós colocamos a nossa confiança nas pessoas que caminham ao nosso lado há muito tempo, como amigos, mas na hora do aperto e na hora do sufoco nós acabamos sendo deixados na mão, ou mesmo o cônjuge, a quem a gente, por amor, resolveu dividir a vida. Então a gente espera que em tudo a gente seja suportado, em que tudo nós sejamos apoiados, e muitas vezes esse suporte não vem dali. Então, ainda como adulto, né, você pode pensar quantas vezes você não depositou talvez a sua confiança como motorista no seguro do carro, né? Então, deu um acidente, deu uma perda de alguma coisa, depois você vai ver lá no seguro, pensou que estava coberto e por conta das letrinhas miúdas que você não conseguiu perceber no contrato, você acabou sendo deixado na mão e tomado dano. Infelizmente, ao longo da nossa caminhada, como os irmãos podem ver, vocês podem multiplicar esses exemplos aí inúmeras vezes. Nós costumamos pôr a nossa confiança naquilo que não pode, de maneira última ou de maneira real, nos dar uma verdadeira segurança. Nós pensamos que aquilo que nos cerca pode muitas vezes nos fazer nos preservar até o fim da nossa caminhada. E nesse salmo, nesse cântico de romagem, o salmista vai nos mostrar quem é aquele que é realmente o nosso auxílio, quem é aquele que é realmente o nosso protetor, o nosso preservador na nossa caminhada, quem é aquele que pode fazer para as nossas vidas ou nas nossas vidas infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, nesse salmo, o salmista vai nos conclamar a confiar no auxílio e proteção do Senhor, que nos preserva na nossa peregrinação. Então se desfaça de maneira última de todas essas coisas em que você costuma pôr a sua confiança e deposite-a de maneira última no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio seguro, a nossa proteção
durante o período da nossa peregrinação. É Ele quem nos preserva na nossa caminhada. Então, em primeiro lugar, o salmista nos mostra aqui que o Senhor ele é o nosso auxílio na nossa peregrinação. Veja, ele mostra isso nos versos 1 e 2. Esse salmo ele se inicia com o título Cântico de Romagem. Então o salmista diz: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Os cânticos de romagem, há muitas teorias que tratam do que quer dizer essa palavra, esse cântico das escadas, de romagem, de peregrinação, mas o que acaba sendo mais comum é de encontrarmos, de dizer que o propósito desses cânticos era servir para que o povo de Deus cantasse enquanto eles caminhavam rumo ao lugar da adoração, no lugar onde Deus havia escolhido para ali fazer habitar o seu nome, no período das festas que exigiam essa peregrinação para o santuário. Então, na caminhada, às vezes, quando a gente pensa isso no período em que o lugar da adoração já está estabelecido em Sião, em Jerusalém, então a gente pensa que o salmista ele está olhando em sua caminhada para os lados onde está a cidade de Jerusalém, o lugar onde Deus havia primeiramente estabelecido lá o seu tabernáculo antes da construção do templo e logo em seguida a construção do templo. Então ali no Monte Sião era um lugar especial para o salmista, porque ali estava a presença especial do Senhor, o lugar que Deus havia escolhido para fazer habitar o seu nome, e ficava ali nessa região montanhosa. Então, à medida que o peregrino que olhava para Jerusalém ia se aproximando da cidade, também a percepção dos montes ao seu redor se tornava maior. Então, era muito provável que, à medida em que eles se aproximassem desses montes, essa sensação de confiança, de que o fim da jornada já estava próximo, se achegasse ao seu coração, sabendo que ao chegar na cidade eles estariam num lugar seguro. Aquela era uma cidade elevada, era uma cidade bem protegida, e as jornadas daquela época não eram como uma nossa viagem curta nas nossas rodovias. Lógico que a gente passa por perigos de vários tipos, mas isso nem se compara com as jornadas daquela época, que eram feitas em meio de muitas vezes um deserto, sob um sol causticante, com o perigo de assaltos e tantas outras coisas. Então era comum imaginar aqui que à medida em que o povo se achegava à cidade e se aproximava dos montes, ele elevasse os olhos e se questionasse: será que é daqui que vem o meu socorro? É esses montes que me dão segurança? Será que é essa cidade que vai me dar alguma segurança? E imediatamente a resposta do salmista é: não é essa cidade quem vai me ajudar. Ele diz no verso 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Certamente não é dos montes, não é da cidade que vem o meu socorro ele vem do Senhor. O Deus pactual de Israel é o seu ajudador. O Senhor sabia que o seu poder criador, poder que trouxe todas as coisas à existência, estava na mão do Senhor, na palavra do seu poder. Então esse Senhor, o seu Deus, era capaz de o guardar. Era a garantia de que ele tinha a capacidade de ajudar o seu povo, de ser o auxílio do seu povo durante toda a sua peregrinação. Então, nesses dois primeiros versos, o salmista quer nos ensinar aqui é que, apesar de que as circunstâncias que nos cercam possam de alguma forma nos dar algum tipo de segurança, mesmo aquelas coisas que são maiores, aquelas coisas que são melhores, nós não devemos abraçar aquilo que nos cerca, as nossas circunstâncias, as nossas coisas, como a nossa fonte última de segurança, mas no Senhor. O Senhor, não os montes, mas o Senhor. Pense comigo, nesse período em que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, nós temos a tendência de confiar em que os homens vão fazer aquilo que é necessário, ou que o dinheiro, as riquezas produzidas pelo homem, os empréstimos que o nosso governo, por exemplo, vai poder adquirir
vai ser o suficiente para nos livrar de todo esse mal. Ou então talvez a gente pense, bom, com o que eu juntei durante todo esse período, eu tenho em abundância, estou abastado e posso estar seguro e tranquilo em casa. É certo, irmãos, que Deus usa dessas coisas para nos suprir, usa do governo para agilizar as medidas que precisam ser tomadas para poupar vidas, mas de maneira última, aquele que pode nos sustentar, aquele que pode nos auxiliar nesse momento é o Senhor, que é quem move todas essas coisas de conformidade com a sua vontade para o nosso bem. É aquele que teve o poder de criar todas as coisas, é aquele também que tem o poder de preservar todas as coisas. Deus executa o seu decreto não somente na obra da criação, mas também na obra da providência, guardando todas as coisas, sustentando todas as coisas que Ele criou pela palavra do seu poder. Então é nele que devemos colocar a nossa confiança de maneira última, depositar a esperança da nossa segurança. Deus, Ele é mais poderoso que qualquer coisa que venha a existir, e é com o auxílio dele que nós conseguimos vencer cada uma das batalhas às quais nós somos submetidos à medida que nós caminhamos nesse mundo. O Davi, que é um salmista também, ele experimentou desse cuidado do Senhor, dessa proteção do Senhor, de ter o Senhor como seu auxílio nas suas adversidades. Vejam, no Salmo número 118, dos versos 9 ao 14, Davi diz assim, Salmo 118, dos versos 9 ao 14: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimados, e em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Ou seja, não importa as lutas, não importa a dificuldade, não importa o adversário, é no Senhor em que nós obtemos a vitória. É o Senhor quem nos preserva, é o Senhor é quem nos auxilia em toda a nossa caminhada. Então o salmista mostra que nem mesmo o mundo tem o poder de resistir ao Senhor, e assim ele é o nosso auxílio na peregrinação, na nossa caminhada. Lembre-se que a nossa vida, ela tem início aqui, mas ela não termina na história aqui na terra, ela termina diante de Deus, ela permanece para sempre diante de Deus. Em segundo lugar, o salmista vai nos mostrar não apenas que o Senhor é nosso auxílio em nossa peregrinação, mas que o Senhor também é a nossa segurança nas nossas peregrinações. Nos versos 3 e 4, o salmista diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Essa imagem de vacilar os pés, ela é fácil de entender. Ela é aplicada figuradamente, com o sentido de permanecer firme, de prevalecer, de permanecer com um propósito sem que ele descaia. É como no Salmo 17, o verso 5, quando o salmista diz assim: os meus passos se afizeram às tuas veredas e os meus pés não resvalaram. Ou seja, quando os meus passos foram firmados nos teus santos propósitos, eles não se desviaram para que eu tenha o propósito, permaneceu firme. E para esse salmo, essa figura de não deixar os pés vacilarem, não nos deixar errar o caminho, ele pode se aplicar também de maneira literal. Isso significaria, quando eles estavam cantando ali, provavelmente de afirmar que na caminhada para os montes, para o monte onde estava o lugar santo, o lugar da habitação do Senhor, aquele caminho alto, escorregadio, aquele terreno rochoso, não seria uma cilada para eles, porque o Senhor ia lhes firmar os passos para que eles chegassem assim em segurança. Em um sentido figurado, pode ser aplicado também de dizer que o Senhor não deixaria que qualquer dos seus inimigos os assaltassem ou os derrubassem durante essa caminhada, durante a sua peregrinação.
Então esse sentido de segurança no Senhor, durante a peregrinação, ele é expandido, né? Não apenas nessa figura de que o Senhor não nos deixa resvalar os pés, mas também na parte B do verso 3, juntamente com o verso 4, quando ele diz, não dormitará aquele que te guarda, aquele que te deixa seguro. É certo, verso 4, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ora, Deus não precisa dormir. Por isso, não há perigo de que o salmista, ou mesmo nós, sejamos esquecidos ou ignorados durante o período da nossa peregrinação. Certamente o salmista está trazendo à mente aqui o episódio da contenda entre Elias com os profetas de Baal. Os irmãos lembram do episódio, enquanto todos os profetas de Baal prepararam um sacrifício para que ele fosse consumido pelo fogo que Baal enviaria. Elias estava do outro lado, sozinho, esperando ali o momento do seu clamor, em que o Senhor havia de ouvir e lhe atender o clamor, consumindo o sacrifício. Lembre-se de que lá Elias zombou dos profetas de Baal com termos semelhantes. Vejam, por exemplo, em 1 Reis, no capítulo 18, verso 27, Elias diz assim: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que Ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E aí a diferença. Aqueles que não são deuses não podem atender. O Senhor, ele é totalmente diferente. O Senhor não dorme. Essa figura que mostra o Senhor como atalaia, como aquele que está vigiando de longe, para não deixar que a cidade seja alcançada e atingida pelo inimigo que vem ao longo. O Senhor cuida de maneira particular do salmista, e Ele cuida de todo o seu povo. Ele diz: é certo que não dormita. Primeiro ele disse lá que não deixará que vacilem os teus pés, do povo de Deus que cantava. E depois aqui no verso 4 ele diz: não dorme o guarda de Israel, quem guarda todo o povo de Deus. Nós só podemos perseverar na nossa caminhada porque essa promessa de Deus, ela é para todo o tempo. E para nós cristãos hoje, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que está conosco em todo instante durante a nossa caminhada. Lá em Mateus capítulo 28, verso 18, o Senhor Jesus, depois de dar a ordem para que, enquanto a igreja se expandia, ela fosse fazendo discípulos e batizando-os, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco para nos guardar de maneira particular no seu amor pactual por nós. O Senhor Jesus Cristo, para que Ele pudesse estar conosco hoje, todos os dias, Ele foi abandonado no nosso lugar. Ele foi desamparado por Deus, para que nós nunca fôssemos abandonados, para que Ele pudesse ir à destra de Deus Pai e de lá enviar o seu Santo Espírito que está conosco, e para que ainda hoje Ele pudesse estar ali à destra do Pai, intercedendo por nós em todo o tempo, em toda a nossa caminhada. Sem a intercessão dEle, sem esse cuidado dEle para com as nossas vidas, nós certamente haveríamos de cair. Nós não teríamos confiança nenhuma de que poderíamos chegar no final da nossa caminhada. Vejam o exemplo do que acontece com o próprio apóstolo Pedro. Em Lucas, no capítulo 22, os versos 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 22, os versos 31 e 32. Então, Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece
os teus irmãos. Então a única coisa que sustentou Pedro foi, em meio à peleja de Satanás, foi a intercessão do Senhor Jesus. E assim ele continua ainda hoje a interceder por nós incessantemente. É isso que diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, o verso 25, quando ele falando acerca de Jesus, ele diz: por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Então, de maneira particular e pactual, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor, que intercede por nós e que nos acompanha em toda a nossa caminhada, em toda a nossa peregrinação. E como povo pactual de Deus, nós podemos estar bem seguros em Cristo, porque Ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 28, o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então nós estamos bem seguros nas mãos do Senhor. Nós precisamos nos lembrar disso em toda a nossa peregrinação. O salmista também nos lembra que Ele é não apenas o nosso auxílio, não apenas a nossa segurança, mas Ele é de fato a nossa proteção, Ele é o nosso escudo. Os versos 5 e 6, o salmista diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O salmista então traz aqui a figura da sombra para lembrar da proteção de Deus sobre o seu povo. Essa figura de sombra deve ser uma abreviação da figura da sombra das asas, que é usada em tantos outros salmos, nos lembrando de que Deus cuida de nós assim como as aves cuidam dos seus filhos, os seus filhotinhos, pondo-os debaixo de suas asas. Quando ele diz que é a sombra à direita, provavelmente ele está relacionando essa direita com a destra de Deus, que é chamada de também a mão poderosa do Senhor, mostrando assim que Ele está com sua destra de poder a nos cobrir, a nos guardar, a nos sustentar. No verso 6 ele diz então que nenhum mal vai chegar sobre nós, seja dia, seja noite, nada há de nos molestar. Isso, ao cantar isso, talvez fosse um refrigério para a alma do peregrino, que durante a caminhada tinha que enfrentar, às vezes, dias de caminhadas debaixo de um sol causticante, e quando paravam à noite tinham que suportar o frio, muito provavelmente um frio no deserto que às vezes chega ali a 0 grau ou até menos que isso. Provavelmente o povo de Deus, enquanto canta essa parte do Salmo, traz à memória aquele cuidado que Deus teve para com o seu povo na caminhada para a terra prometida, na caminhada para a terra de Canaã, em que lhes acompanhava durante o dia a coluna de nuvem e durante a noite a coluna de fogo. Lembrar disso devia ser suficiente para trazer mais uma vez a confiança no Senhor, a confiança nessa proteção do Senhor durante toda a sua peregrinação. É certo, irmãos, que hoje nós não temos uma promessa de que não passaremos por nenhum tipo de aflição nas nossas vidas. É justamente o contrário. Quando Jesus fala com seus discípulos, lá em João no capítulo 16, verso 33, ele diz que no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa promessa é para que nós tenhamos paz em nossa peregrinação a despeito das adversidades, sabendo de que muitas coisas nesse mundo vão poder nos afligir, mas que nenhuma delas, de maneira final, vai poder nos afastar do nosso Senhor, da proteção do nosso Deus, que é a fonte da nossa alegria, que é a fonte da nossa satisfação. Então Ele é a nossa proteção durante toda a nossa caminhada.
Em último lugar, o Senhor, Ele é a nossa preservação, Ele é quem nos preserva de maneira última na nossa peregrinação. O salmista ele termina com esse tom alegre, de extrema confiança de que a jornada ela vai terminar bem, porque vai terminar debaixo da mão poderosa do Senhor. Ele diz lá no verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, nesses últimos versos, vejam a expressão saída e entrada, que formam um par que compreende o quê? Todo o período da peregrinação, todo o período da caminhada do povo de Deus. E isso é reforçado pelo que a gente vê no último par, quando ele diz, ele guardará a tua saída e a tua entrada. Paralelo a isso você tem desde agora e para sempre. Então o salmista tinha segurança de que o Senhor que ele seria preservado, porque o Senhor não o abandonaria um só momento em toda a sua caminhada. Esse era o cuidado total de Deus. É o cuidado que se estende por todo o ser do homem, que crê, que confia no Senhor. Verso 7 ele diz, o Senhor guardará a tua alma. O cuidado pela alma mostra aí que o Senhor cuida de nós, não nos ampara apenas fisicamente, mas também espiritualmente, guardando-nos assim o homem integral. E o Salmo então termina como o Senhor sendo descrito como esse guarda eterno. Ele avança das pequenas coisas da nossa vida, como lá os nossos pés, os nossos passos, para que ele não vacile, até guardar a nossa alma e a integralidade do nosso ser. Então aí todo o mal do que ele vai nos preservar. E o Senhor Jesus no Novo Testamento ele vai nos ensinar na oração dominical, na última petição, quando ele diz, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, em meio ao mundo pecaminoso, em meio aos perigos que nós temos, ele é capaz de nos guardar, de tropeçar de maneira final. Ele vai nos guardar das mais variadas experiências na nossa vida, sejam das de dor física, das lutas, das enfermidades. Ele vai nos guardar nelas e vai nos preservar bem seguros até o final, nos conduzindo à sua glória, ao fim da nossa caminhada aqui, até que estejamos na sua santa e gloriosa presença. Então, aqui, em último lugar, o salmista mostra a grande diferença que deve haver entre aquele que teme ao Senhor, entre aquele que crê no Senhor, naquele que deposita a sua confiança no Senhor e naquele que não o faz. Aquele que deposita ao Senhor, ele faz em primeiro lugar, o que ele faz em primeiro lugar é direcionar os seus olhos para o Senhor. Ele busca o seu socorro no Senhor, ele sabe que o seu auxílio último está em Deus, no Senhor que fez os céus e a terra e não nas coisas. Então nós, como povo de Deus, devemos, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo agora, tirar os olhos das coisas que não podem nos dar segurança de maneira última e colocar os nossos olhos no Senhor. E aí vale aquela recomendação de tirar os olhos, muitas vezes, de estarmos aí perseguindo a cada instante, receber uma boa notícia que venha da televisão, dos jornais, ou seja lá do que for, e colocar a nossa esperança e toda a nossa confiança no Senhor, de orarmos ao Senhor pedindo a Ele que se apiede de nós, que cuide de nós, que nos livre do mal, de buscar ao Senhor, pedindo a Ele que, sendo pelos meios ordinários, que Ele use aqueles que estão revestidos da autoridade que Ele mesmo deu, para que eles tenham sabedoria em usar dos recursos que estão sendo dispostos para o bem do homem e para o bem daquele que crê no seu nome. É no Senhor, de maneira última, que nós vamos depositar a nossa confiança. A segunda coisa que nós aprendemos nesse salmo é de que aqueles que creem no Senhor nunca vão cair de maneira última. O Senhor há de nos guardar de maneira final. Ainda que o nosso corpo venha perecer, nós temos a certeza, a confiança de que descansaremos felizes no Senhor, porque Ele está conosco em todo o tempo. Ele é um braço forte à nossa direita para nos garantir também pelo Senhor Jesus diante dele naquele último dia.
E, em último lugar, nós devemos fazer do que com aquilo que nós aprendemos neste salmo, irmãos, é reconhecer quando nós falhamos, em pôr a nossa confiança última no Senhor. É reconhecer quando nós botamos a nossa esperança nas coisas que nos cercam, naquilo que nós pensamos que tem a capacidade de sustentar, quando na verdade, quando de maneira última nós deveríamos estar nos voltando para o Senhor, esperando totalmente na sua graça e na sua misericórdia. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nesse período em que nós vivemos essa grande dificuldade de não buscarmos a água de beber em cisternas rotas, que não venhamos a depositar a nossa confiança, que nós não venhamos a deitar naquele berço que não pode nos sustentar, mas que possamos nos colocar sob as asas do Senhor, que possamos estar ali caminhando à sua direita, para que ali estejamos guardados, bem seguros nas mãos do Senhor. Então, confie no Senhor, que é o nosso auxílio e proteção, que nos preserva em meio à nossa peregrinação. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e nos guarde.